Olá pessoal, vamos falar de dois pontos muito importantes em se tratando de psicologia analítica, de forma breve, porém, como sempre, profundo. Vamos lá, vamos falar de atitudes e funções psíquicas. As atitudes são a introversão e a extroversão. Pontos simples, mas, para o momento, quando Jung pensou sobre isso, extremamente interessante e profundo. Observe, temos dois tipos. Era um momento histórico onde as pessoas estavam buscando classificar, buscando formas de classificar o ser humano. O Jung olhou alguns dos trabalhos sendo feitos e entendeu que, tá bom, mas são dois tipos. Nós temos o introvertido e o extrovertido. O introvertido é o cara aquele que olha para dentro, o extrovertido é o cara que olha para fora. Beleza! Vamos ver o que ele coloca. Os introvertidos concentram-se prioritariamente em seus próprios pensamentos e sentimentos, no seu mundo interior, tendendo à introspecção. Ok. Qual é o problema aqui? Essas pessoas elas podem imergir de forma demasiada no seu mundo interior, perdendo ou tornando tênue o contato com o ambiente externo. Também é aquela pessoa que tende a ser isolada, né, e tem certa dificuldade de lidar com o ambiente social. Os extrovertidos se envolvem com o mundo externo das pessoas e das coisas, tendem a ser mais sociais e mais conscientes do que acontece à sua volta. Ok, necessitam se proteger para não serem dominados pela exterioridade e, ao contrário dos introvertidos, se alienarem dos seus próprios processos internos. Então essas pessoas estão orientadas para os outros e acabam esquecendo um pouco de si. Ponto interessante, o Jung falava que quando as pessoas estão em grupo, não conseguimos observar nem quem são os introvertidos, nem quem são os extrovertidos, pois quando em grupo, e aí o estudo da psicologia dos grupos nos mostra isso mais profundamente, quando estamos em grupo temos um comportamento diferente de quando estamos só. Então, ele dizia que o grupo, né, ele é diferente, ele não pode ser observado em introvertido ou extrovertido, ele é misto. Sobre as funções, Jung identifica 4 funções psicológicas que ele chama de fundamentais: pensamento, sentimento, sensação e intuição. Cada uma destas pode ser experienciada tanto de maneira introvertida como extrovertida. Todo mundo pode estar experimentando tais sensações, aqui tais funções, perdão. Ele coloca também como uma questão assim de bússola. Você vai perceber que algumas delas são um pouco, né, distantes das demais, na forma de funcionamento, vamos dizer assim. O pensamento, então, Jung via o pensamento e o sentimento como maneiras alternativas de elaborar julgamentos e tomar decisões. Então, o pensamento e o sentimento estão em polos opostos. Era o que eu estava tentando falar antes. O pensamento, por sua vez, está relacionado com a verdade, com julgamentos derivados de critérios impessoais, lógicos e objetivos, racionais. As pessoas nas quais predomina a função do pensamento são chamadas de reflexivas. Esses tipos reflexivos são grandes planejadores. Tendem a se agarrar a seus planos e teorias, ainda que sejam confrontados com contraditória evidência. São pessoas que funcionam de forma mais mental. Sentimento, tipo sentimental, é orientado para o aspecto emocional da experiência. Preferem as emoções fortes e intensas, ainda que negativas, a experiências apáticas e mornas. A consistência e princípio abstrato é altamente valorizado pela pessoa sentimental. Para ela, tomar decisões deve ser de acordo com o julgamento de valores próprios, como, por exemplo, valores do bom ou do mal, do certo e do errado, do agradável ou desagradável, ao invés de julgar em termos de lógica ou eficiência, como o reflexivo. Aí vem a função sensação. Jung classifica a sensação e a intuição juntas, como formas de apreender informações diferentemente das formas de tomar decisões. A sensação se refere ao enfoque da experiência direta, na percepção de detalhes e fatos concretos. Sensação, lembra? A gente aprende no colégio. A sensação reporta-se ao que a pessoa pode ver, tocar, cheirar, é a experiência concreta. Tem sempre prioridade sobre a discussão ou análise de experiência. Os tipos sensitivos tendem a responder à situação vivencial imediata, né, na hora. Lida
eficientemente com todos os tipos de crise e emergência, exatamente por ter esta curta resposta ao elemento externo. Em geral, estão sempre prontos para o momento atual, adaptam-se facilmente a emergências do cotidiano, trabalham melhor com instrumentos, aparelhos, veículos e utensílios do que qualquer um dos outros tipos. E aí, o último tipo, a intuição. É uma forma de processar informações em termos de experiência passada, objetivos futuros e processos inconscientes. Olha que coisa interessante. Processar informação em termos de experiência passada, objetivos futuros e processos inconscientes. Então, o sujeito que funciona com a intuição, ele tem uma lembrança, uma memória, algo que já aconteceu, já passou, ele consegue rapidamente associar com o que pode estar vindo como sendo um objetivo e os processos inconscientes todos para conseguir trazer então essa intuição sobre algo. A implicação da experiência, o que poderia acontecer, o que é possível, é mais importante para o intuitivo do que a experiência real por si. Então, o que pode vir, aquela sensação de que pode estar por acontecer. A pessoa fortemente intuitiva dá significado às suas percepções com tamanha rapidez que, via de regra, não consegue separar as suas interpretações conscientes dos dados sensoriais brutos obtidos. Não consegue explicar o que está acontecendo. O intuitivo processa a informação muito depressa. Relaciona de forma automática a experiência passada, aquilo que ele já tem gravado no HD, com as informações relevantes da experiência imediata e cria, então, essa resposta. Complicadinho, né? Entender o intuitivo, mas é assim. É o inconsciente funcionando a mil com aquilo que já tem gravado, aquilo que ele percebe que vai acontecer e os elementos que estão ao seu redor naquele momento. É extremamente interessante. Então, essas 4 funções que o Jung coloca e os 2 tipos. Ok? Um grande abraço, até a próxima.